Fala rapaziada, aqui é o DL de novo. Aqui hoje pra falar não do Fluminense, tá vendo, né? Hoje a gente vai falar do jogo do Corinthians, que eu parei pra assistir ontem, pra analisar, pra trabalhar nele. Até apostas esportivas eu acabei fazendo nele ontem. Tive um ótimo resultado pra quem me segue lá no Twitter. Hoje eu devo lançar mais alguma lá pra você que é viciado. E enfim, rapaziada, hoje eu separei pra falar com vocês aqui sobre o jogo do Corinthians bem rápido. Espero que a torcida corintiana acabe me fortalecendo firme aí hoje. E eu espero que o que eu pense e o que eu fale aqui hoje seja compatível com o que a torcida de vocês pensa. Pô, rapaziada, eu comecei a assistir o jogo desde o início. E pra falar a verdade, eu não sabia nem que o Vanderlei Luxemburgo ainda estava no time de vocês. Pra mim ele tinha sido demitido no último jogo. No último jogo não. Antes do último jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que inclusive foi uma surpresa danada. Pelo menos ao meu ver, o Corinthians ter vencido o jogo. Não esperava aquele resultado. Mas enfim, falando do jogo de ontem, desde o. Não. Do primeiro minuto de jogo até quase o final do primeiro tempo, o Corinthians teve muita dificuldade em saída de bola. Apesar da zaga ter feito um ótimo jogo, tanto o Bruno quanto o promissor zagueiro Caetano, eles foram muito bem, cara. Eu gostei muito do desempenho deles. E os primeiros 20 minutos de jogo eu também gostei do desempenho do Rafael Ramos. Não gosto do futebol dele, não gosto talvez do que aconteceu, né, ano passado com relação a ele, foi acusado de alguns problemas aí. Mas enfim, até os primeiros 20 minutos do Rafael Ramos foram bons. O Matheus Bidu eu nem tenho muito o que dizer, porque ele não é só um lateral no time do Corinthians, ele é um armador também, cara. Ele avança muito, ele entra pelo meio, é o famoso lateral construtor, que o Diniz adora aqui no Fluminense. E o Fluminense em si adora, sempre que vai no mercado em busca de um lateral é com esse perfil. Inclusive o Matheus Bidu, antes de ir pro Corinthians, ele passou pelo scout do Fluminense, né? E cara, como eu tava falando do Rafael Ramos, eu gostei, cara, dos primeiros minutos dele ali pela lateral direita, acompanhado do Guilherme Biro, cabeludão, né? Ele é bom de bola, cara, eu gostei dele. Inclusive, ano passado ele jogou contra o Fluminense. Até que foi um dos poucos jogadores que se destacaram. Naquele jogo, o Corinthians foi só com os moleques da base, se eu não me engano. O Fluminense fez 3-0, se eu não me engano, 4. Não lembro. Mas ele foi bem. E foi bem ontem outra vez. No primeiro tempo ele era o único que tentava alguma coisa do meio pra frente. O primeiro tempo foi horrível. Bem abaixo, bem ruim. No final do primeiro tempo que o Corinthians começou a se assanhar, a fazer alguma coisa, principalmente com o Guilherme Biro e com o Giovani, que entrou, teve uma boa oportunidade, que foi travada. O Guilherme Biro fez um bom jogo, ao contrário do Rafael Ramos. Os primeiros 20 minutos dele eu até achei bom, mas depois ele só afundou, infelizmente. Como eu falei, da partida segura que fez a zaga do time do Corinthians. Inclusive, eu acho que deveria ser a zaga titular do time do Corinthians. Ao meu ver, o Timão ele merece muito mais do que jogar com esses idosos que eles estavam jogando. Eles têm também um jovem aí também bem bom. Eu acho que o nome dele é Murilo, bom de bola também. Eu gosto do futebol dele. Gil, o separador Balbuena, inclusive, já saiu, se eu não me engano. Foi sondado, inclusive, pelo Fluminense. Foi bom pro Corinthians. Ele foi ótimo na primeira passagem, mas agora ele não conseguiu desempenhar o mesmo futebol. Muito pelo contrário, nem 50% dele. Enfim, ontem a partida que o Corinthians fez foi segura defensivamente até o final do segundo tempo. Porque, cara, o Corinthians deu uma cagada monstruosa de, inclusive, não ceder um empate no último lance do jogo. Jesus Cristo. Falando agora do segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians veio muito mais ofensivo, com ímpeto. Tinha vontade de vencer o jogo, coisa que no primeiro tempo não houve. Não houve. Inclusive, o primeiro tempo, para mim, ficou muito marcado por um jogador do meio de campo chamado Matheus Araújo.
Tudo que ele fazia, ele errava. O Juliano também foi muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou, ainda assim ficou apagado. O Matheus Araújo completamente perdido em campo, não sabia o que fazer, não sabia dominar uma bola. Foi muito mal, muito mal. Embora ele já tenha ido bem em alguns jogos, o moleque seja novo, tem tudo pra amadurecer. Mas ontem ele foi horrível, horrível. Pra mim, o pior em campo do time do Corinthians. E no segundo tempo, o Timão teve uma mudança de jogo, cara, extrema, extrema. Eles aí sim vieram com vontade de vencer o jogo. Principalmente depois que podem me julgar, entrou o Romero. O Romero não entrou mal, cara, ele não entrou mal. Os fundamentos básicos ele soube fazer ontem, coisa que na maioria dos outros jogos ele não fazia. O cara veio pro Corinthians nessa passagem atual, pô, muito mal, devendo demais, pecando em tudo que ele fazia. Ontem ele não jogou mal, cara. O básico ele conseguiu fazer, arrumar uns passes, fazer as ultrapassagens pela ponta, principalmente nos lançamentos que fazia o Renato Augusto. Isso foi uma arma para o time do Corinthians, porque fazia a defesa do Universitário ser pega na sua própria contramão. Eles tinham que voltar com mais velocidade, o que cedia espaço para quem estava vindo pelo meio, principalmente o Renato Augusto, que embora tivesse algumas marcações individuais a ele é um jogador completamente diferente, que independente da marcação que ele tem, ele vai tirar algo da cartola. Ele é um jogador único, como foi o lance do gol. O Renato Augusto entrou, cara, e mexeu com o time do Corinthians. Parece que o time do Corinthians gosta de jogar com ele. Só. Sem ele, o time do Corinthians não joga. Não funciona. Nem titular e nem reserva. O Renato Augusto é o ponto... como é que eu posso falar? É a principal engrenagem da máquina Corinthians. Sem o Renato Augusto, o time do Corinthians não funciona, independente de quem esteja jogando. O Renato Augusto entrou ontem, amassou, dominou o meio de campo, cara. Pô, muito bom, muito bom. Ele é muito diferente, muito craque, tomou conta do jogo, fez o que quis, toda a bola chegava no pé dele, toda a bola era dele. O Corinthians precisava do Renato Augusto em campo se quisesse vencer o jogo. Pouco tempo depois que os dois entraram, tanto o Romero quanto o Renato Augusto, o Universitário pegou um a menos. O jogador Valera foi expulso por uma entrada criminosa no tornozelo do próprio Rafael Ramos, se eu não me engano, antes de sair a entrada do Léo Maná, se eu não me engano. E a entrada foi sim para cartão vermelho. E, cara, foi a partir dali, na verdade, antes disso, o Corinthians já estava bombardeando o time do Universitário, como não fez no primeiro tempo. Depois disso, deu só Corinthians, o Universitário não fez nada. E o gol veio, como eu falei, num coelho da cartola do Renato Augusto. Driblou dois marcadores, não caiu, ainda conseguiu empurrar a bola para os pés do Felipe marcar. E vamos falar a verdade, esse Felipe não me agradou em campo, foi muito abaixo. Às vezes ele conseguia dar uma escapada no pivô, mas muito fraco. Não acho que ele sirva para ser reserva do time do Corinthians. Eu achei ele muito abaixo. E o time do Corinthians tem que agradecer muito. Os corintianos também tem que... Eles sabem que tem que agradecer muito ao Renato Augusto, cara. Se não fosse o Renato Augusto, o Corinthians já não seria metade do que ele tá sendo essa temporada. Vamos falar a verdade. E é isso aí, rapaziada. Isso é o que eu acredito do jogo. Isso é o que eu achei do jogo. Hoje eu vou assistir o jogo do Flamengo Atlético Paranaense. E amanhã talvez eu fale sobre esse jogo. Embora seja rival, eu gosto de falar sobre os jogos. E escreve aí, pô, o que você achou, se você concorda comigo, lá no Twitter também, qualquer outra rede social, eu vou estar aberto sempre, geral sabe disso. Tem a minha cota lá dos seguidores, que são alguns, mas eu sempre respondo todo mundo. E se inscreve aí, curte, compartilha aí, rapaziada. Principalmente vocês corintianos, dá aquela força que eu não vou falar só do meu time, vou falar de vários times, como eu já tô fazendo. E eu agradeço a vocês desde já por tudo que vocês estão fazendo por mim, me ajudando e me motivando, cara, nessa caminhada aí. Eu tô muito feliz de estar fazendo isso. Sempre quis e vou continuar. Tamo junto, rapaziada. Obrigadão a todos vocês. Valeu.